Fala Juventude, estamos aqui para o segundo Juventus Convida e o convidado de hoje é o seminarista da nossa paróquia, o Vitório. Olá, tudo bem? Para mim é uma alegria estar por aqui com vocês. Acima de tudo também, é uma felicidade ver como vocês já estão caminhando, né? Eu desafiei um pouquinho essa galera aqui, o quarteto, e vocês abraçaram até antes do prazo que a gente tinha definido. Então, para mim é muito legal e muito gratificante ver que as coisas estão caminhando, né? Acho que o principal é isso, é ver que quando a gente desafia principalmente o jovem caminha e corre atrás, né? Então, pra mim é muito legal ver que vocês estão se esforçando e o negócio tá caminhando. Então, eu tô por aqui com vocês. A gente adiantou, hein? Ele falou que a gente trancou adiantado. Então, adiantado. A gente tava com medo. Então, exatamente. Então, Vitório, conta um pouquinho pra gente sobre a sua caminhada, sobre sua vida. Vamos lá. Eu sou o Vitório, tenho 35 anos, sou bacharel em administração, já trabalhei, fui secretário de uma paróquia, passei no concurso público da Prefeitura de Jacareí, depois fui trabalhar no Hospital São Francisco, lá de Jacareí também. Comecei pela gráfica, depois passei pelo projeto da Nota Fiscal Paulista e fui para o setor de comunicação em si. Aí cuidava do marketing interno, do marketing externo. Nesse meio tempo, incentivado pelo Padre Afonso, quando eu trabalhava na secretaria, ele me falou: Vitória, você gosta dessa coisa de comunicação, né? Então, né, vai fazer um curso e tal. E fiz um curso de comunicação, então fiz de web designer, designer gráfico. Tentei me aventurar nessa parte de manutenção de computadores, mas isso não é minha área, não entendo nada, não consigo. E depois, lá o Padre Afonso, na época, ele gostava muito de foto, né? Então, o meu primeiro salário foi para comprar uma câmera. Acho que vocês não viveram muito isso, né? Mas tinha uma câmera digital. Sim. Né? Então, comprei a câmera e fui, né? E ele gostava muito de tirar foto, né? Então, o Padre Afonso sempre gostou de tirar foto e incentivava a Vitória. Vai lá, tira foto, sobe nisso, sobe aquilo, vai, pula aí, pula cá. Pula aí. Então, foi a partir disso que eu fui, né? Me aventurando nesse universo de comunicação. Então, apesar de ter feito administração, eu falo que eu sou apaixonado por comunicação, né? E fazer parte desse mundo, né? Eu comecei há um tempinho atrás, eu já fui coordenador da comunicação, né, da PASCOM da minha paróquia, fiz parte da equipe diocesana de comunicação. Então, são várias experiências que... Desculpa aí a voz, tá, gente? Que eu tô meio gripado, tô meio zoado, então às vezes pode surgir ficar meio zoado a voz. Eu também tô. Tamo zoado. Então, foi a partir dessas experiências de comunicação com a diocese, com a paróquia, que eu fui me encantando. E vendo que isso faz parte da minha vida, né? Também por trabalhar nessa área lá no hospital. Então foi uma aventura, né? Foi um começo às vezes meio tímido, né? Sempre foi muito tímido. E depois você vai observando, você vai pesquisando, você vai procurando. Né? A gente pesquisa o vizinho, né? Para também trazer ideias. E depois você vai tentando implantar devagarzinho, né? A comunicação é todo um processo, né? Às vezes a gente não pode se desesperar muito, né? Pesquisar, se informar, correr atrás, para depois ir trazendo, né? Aos pouquinhos a gente vai trazendo e adaptando para a nossa realidade. Porque uma coisa é muito bonita lá, numa outra cidade ou numa outra paróquia que a gente vê. Mas será que vai ser isso útil também para a nossa paróquia? Para a nossa realidade que a gente vive com o nosso povo? Então devagarzinho a gente vai percebendo isso. A parte da adaptação, né, que você falou, às vezes é complicado, né, esse transporte, né, de pegar ideias. Por exemplo, essa ideia que a gente teve aqui, da transmissão da missa, a gente veio de uma ideia do exterior, né, não foi a gente que teve a ideia, foi uma ideia inovadora, mas eu vejo que é que nem você falou, é um processo de avanço, né. Então, por exemplo, a gente começou com as transmissões na PASCOM, que antigamente PASCOM era que nem você disse, era tirar foto. Tirar foto, postar, e postava nas redes sociais, no WhatsApp, essas coisas mais informais. E agora na paróquia, devido a essa influência das outras paróquias, a gente tem a identidade da paróquia, por exemplo, a gente tem o setor de transmissão das missas, por exemplo. A gente tem o podcast agora, então eu vejo isso como um processo também. E puxando um gancho para essa parte de comunicação, qual é que é a importância da PASCOM, assim, para
para a paróquia, né, em si, e para as atividades que tem na paróquia. Eu acho que a gente foi perceber realmente a importância da Pascom na pandemia. Sim. Quando fechou tudo, não se podia mais ter a presença, né, do povo. Então aí a gente foi perceber o real e dar o real valor para a Pascom. Que às vezes era uma pastoral, às vezes muito, às vezes esquecidinha ali de lado, né? Às vezes a gente, né, meio capenga, sofrendo um pouquinho. Mas aí quando fechou tudo, foi a hora que principalmente os padres precisaram perceber dessa importância, né? O de comunicar também pelas redes sociais. Então, acho que a Pascom, ela tem que ser algo vital para a paróquia, né? De importância porque eu falo que a Pascom, a pastoral da comunicação, não é a pastoral que vai fazer muitas coisas, não, ela vai ser ponte. Então, ela é o canal de comunicação da pastoral X com a paróquia, né? Aquela que vai divulgar as atividades da paróquia, aquela que vai divulgar a atividade da pastoral, sempre com o objetivo de comunicar Cristo, né? Como é a hashtag que a gente pensou naquela primeira formação. O objetivo é esse, é comunicar Cristo. Seja na atividade pastoral, seja numa Santa Missa, seja numa procissão que a gente está fazendo, ou às vezes num bastidor que a gente está fazendo aqui, né? Dessa expressão, né? Da gente sempre levar a mensagem do Evangelho, seja pelas redes sociais, seja através de um informativo, de um panfleto, de um folheto, do podcast que a gente está fazendo aqui agora. Então, a Pascom é aquela que sempre vai ser ponte, né? Que vai ligar, né, a pastoral, a paróquia, com as demais pessoas, né? Eu acho que é isso. Então aí entra na questão da adaptação de novo, né? Porque você falou panfleto, por exemplo. Hoje em dia, infelizmente, o panfleto não tem tanta abrangência quanto uma rede social. Não tem como a gente comparar o público que a gente consegue acender, a dimensão, justamente. Então a gente vai inovando conforme o mundo vai evoluindo também, porque ao mesmo tempo que cresce os problemas, a gente também cresce as oportunidades de solucionar os problemas e solucionar a falta de informação, por exemplo. Sim. E acho que cabe ao comunicador, aí não só o comunicador católico, mas aquele que está estudando, que está na faculdade, que já é formado nisso, sempre pensar, sabe, da melhor forma de comunicar que a gente tem. Porque às vezes a gente pode estar fazendo uma comunicação que pra gente está assertiva, mas e pro outro? Será que o outro está entendendo o que a gente está falando? O que a gente está querendo comunicar, passar a mensagem? Então isso é sempre a gente tentar se colocar também no lugar do outro, né? Por exemplo, às vezes é muito legal a gente pensar nas redes sociais. Mas e aquele senhorzinho, senhorinha que ainda não está conectado na rede social, né? Então, para ele, o panfleto ainda é importante. Sim. Né? O folheto também vai ser útil. Então, a gente, como comunicação, você tem que pensar num todo, né? E esse é o desafio da gente, né? A gente atingir a todos os públicos, né? E é algo que a gente vai caminhar. A gente vai acertar sempre? Não. A gente vai errar, vai acertar, vai ter que corrigir. Então, eu acho que o mais legal da comunicação é isso. É essa possibilidade de ver o que a gente fez, corrigir o que for preciso, caminhar e tentar avançar. Teve algum momento na sua vida que você falou, nossa, comunicação, é isso que eu quero fazer, é isso que me encanta? Teve alguma coisa que te falou assim, não, é isso? Eu acho que foram os acontecimentos que foram, né, ao longo da vida. Por exemplo, eu fiz administração porque na época meio que eu não sabia muito o que eu queria, né? Como faculdade. Então, né, mas ao mesmo tempo, minha mãe é professora, né? Minha mãe era professora, hoje é professora aposentada. E ela sempre pedia, Vitória, faz isso pra mim, faz uma arte pra mim, faz um convitinho assim. E eu sempre gostava muito, às vezes eu ficava um tempão fazendo essas coisas. Só que na época eu não me ligava, né? Depois que foi acontecendo, de trabalhar na paróquia, de perceber que eu poderia melhorar alguma coisa, de depois ir para o Hospital São Francisco, trabalhar na gráfica, e você vai caminhando. Aí quando eu fiz a escola diocesana de designer, que a gente tinha na Pascom Diocesana, foi aí que eu falei, nossa, aí é que eu quero, né? Esse universo que eu quero estar. Então foi a partir daí que depois eu fui fazendo mais curso, fui procurando. Então eu falei, a partir de um desafio que a gente teve, né? Por exemplo, o Padre Afonso, quando foi incentivar, eu falei, não, Vitória, vai, tira foto, faz curso e tal. Depois você vai indo, daí eu falei, nossa, é aqui que eu quero estar, né? Então, assim, e a comunicação é um ambiente muito abrangente. Então, né, tem gente que faz só a parte de áudio, né? Ou tem gente que é só vídeo, edição, né? Foto. Então, é um universo que você tem de possibilidades.
Então, tentar encaixar e tentar caminhar nesse universo é muito legal. E a gente tá falando de comunicação, mas cortando um pouco, você, além de estar na comunicação, você é seminarista. Como que foi esse chamado, como despertou essa vontade para essa vocação? Eu acho que esse chamado ele vai surgindo a partir das vivências que a gente vai tendo. Na minha paróquia, quando a gente pertencia ainda à época do Paraíso, a gente tinha um padre lá, o primeiro pároco da paróquia foi o Padre Júlio. Um polonês, senhorzinho de sei lá quantos anos de idade, mas com uma garra, né, um amor pelo sacerdócio, que ali já me encantava, né? Então, participar com ele, tinha uns encontros dos amigos da ressurreição. Então ali talvez já começou a despertar mais algo que assim, não é pra mim, né? Sempre pro outro, né? Depois, quando em 2013 eu participei da Jornada Mundial da Juventude no Rio. Lá se fazem 10 anos agora, né? Vai fazer 10 anos. E eu conheci um padre de Brasília que ficou um tempo lá no hospital. E lá ele começou a falar, Vitório, né? Você já pensou, né, na vocação? Ser padre é muito bom. Ser padre vale a pena, porque você não pensa isso? E realmente, né? Foi a partir dele que aí veio a perguntinha, né? Começou a despertar alguma coisa. Então, eu fiz a experiência de ir para Goiânia, né? Eu cheguei a conversar com o bispo de lá, né? Meio que ver a possibilidade de ir para o seminário lá. Aí não deu muito certo, né? Eu voltei em 2014, aí namorei, né? Fiz esse tempo do namoro, que também foi uma experiência muito boa, né? E depois veio a pandemia, né? Aí quando a gente começa a ficar meio preso muito dentro de casa, a gente começa a pensar, né? Realmente, será que é isso, né? Será que realmente eu quero casar, né? Então, aí eu fui refletindo. Acho que a vocação, né, o chamado, é algo que você precisa dar respostas, né? Eu lembro que quando eu comecei a namorar, antes eu fiz uma direção espiritual e o padre falou, Vitório, faça a experiência do namoro. Né? Depois, eu falei, poxa, né, eu acho que não é isso. Depois eu fui fazer os encontros vocacionais da diocese. E aí também, né, foi também um conhecer, né? De fazer a experiência, de pensar. Lá a gente tem um movimento de convivência, então você vai no seminário de teologia, você vai no seminário de Taubaté, depois você vai no propedêutico. Então você precisa ir conhecendo essa realidade. Então eu falo que esse período de seminário é um grande período de experiência. Não porque eu estou no seminário hoje, eu vou ser padre. Não todos que estão no seminário fazem esse processo. E tá tudo bem, né? Você precisa conhecer. E faz parte do processo. Vai ter gente que vai se tornar sacerdote, tem gente que não, né? Então acho que esse é um período de conhecimento, é um período que a gente vive intensamente a vida comunitária. Morar com pessoas é muito bom, mas é muito desafiador. Pessoas diferentes da nossa realidade, né? Lá no seminário eu sou mais velho. O resto, a galera toda é mais jovem, né? Então, entrar mais velho para o seminário tem as suas vantagens e também não tem tem as desvantagens, né? Eu já trabalhei, namorei, já comprei alguma coisa, né? Já tive um carro, já comprei o meu notebook. Então, às vezes, ter essa experiência também fora te ajuda, às vezes, a lidar, por exemplo, com alguma situação, né? Então, é bom ter uma maturidade. Porque às vezes quem entra muito jovem, às vezes não consegue lidar com algum conflito, né? Então, estar mais velho, sou zoado na faculdade, sou, né? No começo da faculdade lá, os professores, mas por que você entrou tão velho assim, né? Você se frustrou com alguma coisa? Falei, não, poxa, né? Eu lembro que quando eu fiz o vocacional, o Padre Vicente falou assim, Vitório, você também pode ser... Tipo, as pessoas podem olhar pra você e ver, poxa, a vocação, ela pode ser tardia também, sim, né? E lá, a gente tem gente mais velha, por exemplo, o ano passado, num retiro que a gente participou, eu fiquei sabendo que tinha um propedêutico de uma cidade aí de São Paulo, do estado, que tinha 50 anos, né? Então nunca é tarde para você dar a sua resposta. Uhum. Então faz parte, né? A gente pode inspirar outras pessoas a procurar uma caminhada vocacional, pode, né? E às vezes, nesse meio tempo que eu tô de seminário, às vezes veio uma pessoa mais velha me perguntar, poxa, como é que eu faço para fazer o vocacional na nossa diocese? Tem gente de outra diocese que veio perguntar também como é que é essa realidade. Então assim, poxa, que legal, né? E se a gente pode ser um pouquinho longe disso, não ser exemplo, mas a pessoa olhar para você e pensar que ela também pode trilhar um caminho da vocação, é muito legal, né? Independente da idade, Independente da idade. Poxa, né?
A gente vai ver aí, daqui a pouco, em agosto, vai ter a ordenação dos diáconos permanentes da nossa diocese. Né? São pessoas também que têm uma experiência de vida e vão caminhar uma nova missão a partir de agora. Então, nunca é tarde para a gente dar respostas. Sim. Né? A gente precisa se perguntar, né? Se perguntar, rezar e pensar e também avançar, né? A gente não pode ficar só na pergunta, né? A gente também precisa caminhar para tentar dar respostas. O chamado, a vocação, ela é sempre uma resposta que você tem que dar diária. Seja para o padre, seja para quem é casado, para quem optar pelo celibato, né? É uma resposta que você tem que dar todo dia. E se a gente não dá essa resposta todo dia, chega uma hora que a gente perde o sentido. Né? Seja para quem está casado, seja para quem... No seminário, eu sou seminarista, se também não encontrar um sentido para isso todo dia, de acordar cedo, ter que rezar em comunidade, ir para a faculdade, ter dificuldade lá na hora dos estudos, tem matéria que é difícil, matéria que é difícil. Depois de chegar em casa, ter que fazer a limpeza, ter que estudar, enfim. Se a gente não buscar um sentido nisso todo dia, depois você vai perdendo. Né? No matrimônio é a mesma coisa. Você não encontrar um sentido para isso tudo, né? De ter a outra pessoa do seu lado, de você querer caminhar junto, e os dois, um fazer o outro feliz, né? Depois a gente se perde. Então, a gente agora voltando, você falou, né, que você entrou mais tarde, né, na questão, e você falou que é o desafio para a juventude, né? Não só para a questão, para a questão vocacional, né, mas não especificamente do seminarista, por exemplo, do casando da vida leiga, seja qualquer vocação. Eu vejo que é muito difícil pra gente, porque a gente sente muita dúvida. Eu, particularmente, falando por mim, sinto muita dúvida. E a gente, às vezes, não vê caminhos, por exemplo, fazer uma experiência no seminário, por exemplo, fazer a experiência do namoro. É super importante. A gente vê um monte de exemplos, né, como você disse, de gente que fez experiência do namoro. Não que não deu certo, né? Mas não era isso que era pra vida dele e virou seminarista. Então a gente vê que é difícil a gente entender os planos de Deus na nossa vida, assim, na minha visão, pelo menos. E dar esse sim constante que você falou, o padre chegou a comentar alguma coisa no último também. É difícil a gente dar o sim todo dia na nossa vida. Eu vejo que é muito difícil, independente da vocação da escolha que você tiver. Exatamente, da escolha que escolher. João, acho que da escolha. Seja para as nossas dúvidas, né, para os nossos medos, as nossas alegrias, para a nossa vocação, seja ela qual a gente escolher, né? Para o namoro, para a caminhada no seminário, para quem for celibatário, você precisa se perguntar e ao mesmo tempo você precisa buscar respostas, porque se você ficar o tempo inteiro falar, poxa, como seria se eu namorasse? E se não der certo? Poxa, e se a menina disser não? Ou se o pai dela não gostar de mim? Né? Então assim, a gente só vai tirar essa dúvida se a gente trilhar esse caminho, né? Mesmo com medo, com vergonha, com dificuldade, né? Eu só ia saber se realmente esse é o caminho do seminário se eu tivesse nele, né? Então, a experiência do namoro pra mim foi válida, eu namorei 4 anos. Então assim, poxa, que realidade que eu descobri, a família que eu estava, né? Do pessoal sentar na mesa, todo mundo junto num domingo, e às vezes não ficar só 5 minutos pro almoço e depois você ficar lá conversando um tempão, né? Poxa, quanta gente que a gente vai conhecendo ao longo desse caminho, seja se você estiver namorando, se você estiver no seminário, se você for para uma comunidade, a gente precisa dar passos, nem que sejam lentos. Às vezes a gente acha que a gente está devagar, né? Às vezes a gente não vê muito sentido para aquilo. Mas ter namorado me ajudou também a estar aqui hoje, né? Ter trabalhado me ajuda a ser um seminarista melhor, a lidar às vezes com alguma dificuldade que eu tiver lá no seminário. Então assim, toda a experiência que a gente tem, as boas e as ruins, nos ensinam alguma coisa. Então acho que ter trabalhado, né, a gente trabalhar, a gente, poxa, lutar para ter alguma coisa. Poxa, eu quero comprar um celular novo. Juntar os seus 10 reais todo dia. E é um sim que você tem que dar para você. Falar, não, a minha meta é essa, é 10 reais todo dia. Então eu vou guardar para depois eu ter aquilo, né? Então acho que a gente precisa dar sim, um sim diário.
Pra tudo que a gente for. Claro, tem dia que você vai estar desanimado, tem dia que você vai querer chutar um balde, sim, né? Aí eu lembro muito dos reitores pelos quais eu já passei, né? Padre Djalma, agora com o Padre Geraldinho. A gente nunca pode tomar uma decisão na crise. Seja isso pro namoro, pra vocação. Porque quando a gente tá na crise, a gente meio que fica meio cego. A gente só acha que aquilo é a solução. Não, né? É preciso a gente rezar. Às vezes é preciso a gente se afastar um pouco, tomar um pouco de distância, pra gente enxergar melhor a situação. Porque senão às vezes a gente fica pilhado, pirado na situação e a gente não acha uma resposta que tá na sua cara, né? Então, seja qual for a que a gente decidir, a nossa resposta é preciso de oração. Isso eu aprendi muito no primeiro ano do seminário com o nosso reitor, o Padre Djalma, que é uma pessoa de uma espiritualidade enorme, que reza o tempo todo se deixar, né? E às vezes a gente acha que aquela oração que ele está propondo pra gente, por exemplo, da vida comunitária, não tem muito sentido. Só que depois a gente percebeu que fez a diferença. Fez a diferença pra gente que vivia ali. Então assim, poxa, é confiar nisso mesmo, sabe? Às vezes a gente não confia tanto nesse poder, a gente não tem esse poder da oração. Ele faz muito pra gente, né? Então, se você vai escolher a opção, eu quero namorar, então vai rezando por isso, né? Para que Deus mostre, falou, poxa, é aquela menina mesmo, né? Ou não, Deus não vai mostrar para mim, né? Às vezes Deus vai te dar alguns sinais, né? Comigo foi a mesma coisa, quando era para eu estava pensando naquela, né? Se eu vou terminar o namoro, né? Ou se não. Então Deus vai dando alguns sinais pra gente, só que a gente tem que estar atento às vezes. Às vezes acontece algum fato, eu falei, poxa, né? Percebe, a gente tem que ir percebendo. Deus não vai falar pra você, João, faça isso agora, né? Mateus, é isso que você tem que fazer. Não, né? Deus se comunica com a gente das maneiras às vezes mais sutis. Com uma pessoa que a gente encontra na rua, com uma situação que você vai ver. Então assim, e essa é a dinâmica, eu acho, que Deus às vezes vai se mostrando pra gente, né? Numa atitude, numa situação que acontece. Então a gente vai... Só que às vezes a gente é meio cego, a gente não enxerga muito bem, né? E às vezes a gente também não ouve, né? Tá lá, né? Na sua frente, às vezes a gente não percebe. Mas isso faz parte também da nossa humanidade. Então, e tá tudo bem, né? Tá tudo bem. A gente vai sofrer um pouco? Vai, mas depois você vai entendendo um pouquinho de todo esse processo, como acontece. É estar aberto para o chamado de Deus. Sim. A comunidade Shalom, ela tem eu sou muito próximo, né? Fiz o vocacional do Shalom e tal. E eles usam uma frase que eu gosto muito, é estar aberto ao novo de Deus. Então, esse novo vai mexer com a gente? Vai. Toda mudança, toda novidade, ela apavora no começo, assim, né? A gente se assusta muito. Mas depois é você deixar e confiar no que Deus está propondo pra gente, né? Então, por exemplo, esse novo de Deus pra mim, hoje em Santa Branca, é o que Deus quer. Então, pra mim, estar aqui hoje é um desafio também. Porque é uma paróquia diferente da minha, é uma realidade diferente que eu não conhecia. E ao mesmo tempo tem uma estrutura que, poxa, tá tudo aqui já. Né? É uma paróquia de quase 200 anos, que tem hoje, por exemplo, um estúdio de TV. Não sei se é um estúdio de TV, como a gente pode chamar. Não, é um estúdio de gravação. Isso, um estúdio de gravação. Tem paróquias, tem capelas rurais, né? Tem uma realidade totalmente diferente da minha e que eu posso aprender, né? Que legal estar aqui para eu aprender com vocês também, né? Acho que essa é a dinâmica do seminarista, né? De aprender com as pessoas, aprender com o povo, aprender com o padre, né? Eu falo que a Semana Santa para mim aqui foi algo que foi de um grande aprendizado, né? A procissão que vocês têm aqui em Santa Branca, poxa, né? É carro de som, é sem fio, né? Não tem fio no microfone, não tem fio no violão, né? Então, poxa, nossa, aqui, ó, que legal, que bacana. Então, assim, acho que estar na pastoral como seminarista é isso, né? Você aprender. Às vezes a gente compartilha alguma coisa, também aprende com as pessoas e também tenta passar alguma coisa do que a gente já viveu, né? Sim, um exemplo é a sua vocação em si mesmo, né? Que você juntou o melhor dos mundos. Você juntou a vida
religiosa, que você é seminarista, e o que você gostava, que é a comunicação. Então você juntou o melhor dos dois mundos, então é a melhor coisa. E assim, e é um grande desafio, né? Porque a comunicação, ela é muito dinâmica, né? Então a gente precisa estar atento ao que acontece por aí, também tentar trazer alguma coisa e absorver pra gente. E eu falo que onde eu puder, eu vou sempre falar disso, né? Da comunicação, porque, como diz aí o Chacrinha, né? Quem não comunica se estrumbica. Então se a gente não se comunica, sempre vai ter um ruído, né? Alguma coisa vai estar falhando aí. Então, pensar em comunicação é pensar em formas também da gente poder se conhecer melhor, falar melhor do que está acontecendo na paróquia, né? E mostrar o trabalho pastoral também de uma forma mais dinâmica. É que às vezes fica só restrito à pastoral X. Mas por que essa pastoral X não pode ser conhecida pela paróquia toda, né? Então acho que esse é o grande desafio da comunicação hoje. A integração entre pastorais, por exemplo. Isso. A gente tem que sempre pensar na pastoral de conjunto. A gente nunca pode pensar sozinho nesse trabalho pastoral, né? Ah, não, só a minha pastoral que é a boa. O resto não precisa, não. Né? Se, por exemplo, se não tiver a pastoral da criança, quem vai estar lá cuidando das crianças? Vai fazer o trabalho com a família, de visitar os doentes, pastoral da saúde, de levar um alimento que precisa. Porque só uma pastoral não dá conta. Só o padre também não vai dar conta. Então você precisa ter mais gente ajudando, incentivando, motivando, e por que não também sendo inspiração para o outro, né? Se aquela pastoral lá está fazendo alguma coisa legal, poxa, que bacana. Porque a gente também não pode tentar melhorar isso também, né? Expandir isso para outras, por que não para outras paróquias, né? Então, acho que isso é o legal, né? Da gente poder não ficar só fechadinho na nossa realidade, pensar também para todo mundo. A comunicação como uma ferramenta de união também entre as pastorais, por exemplo, as paróquias. E é um exemplo que a gente tem agora fundado, graças a você, é o CPJ, né? Que é da juventude. Que é todos os grupos da juventude reunidos em um só lugar, né? Então, é um bom exemplo. Sim. Mais alguma coisa, gente? Eu acho que é isso. Acho que é isso. É isso por hoje, juventude. Obrigada pela participação, Vitória. Obrigada por ter se disponibilizado para vir aqui hoje. E se der uma saudadinha do Juventus durante a semana, vai lá no nosso Instagram e no nosso YouTube. Juventus.pdcast, ambos. Descobri isso há pouco tempo. E é isso, gente. Deixa eu vencer até a próxima. Valeu! Tchau, Tchau. juventude. Hashtag tamo junto. Hashtag tamo junto. Tamo junto. A gente tá dando tchau pro microfone todas as vezes. Sim. Ah, tchau, microfone.